E E aí, aí, tranquilo? tudo bem? Tudo bem. Deixa eu acertar aqui Rapaz, o. Tá ouvindo bem aí? tô ouvindo legal. E aí, Galera vamos lá? chegando também. Vamos. Já estamos bebendo? Aqui a gente tá bebendo água. Hoje a gente tá bebendo água e por aí. Isso é uma vergonha. Essa Tô semana eu aqui tô tomando. devagar. Consegui minha promoção aqui do meu latãozinho Pô, é isso, que de salmo. 500. É... Mas vamos lá para mais uma semana, né, de quarentena. A gente tá em isolamento, né? É isso. A gente acaba fazendo essas lives para que é uma forma da gente debater nossas pesquisas, né, nossos pensamentos sobre samba, sobre carnaval, de uma maneira geral. Uhum. E, enfim, compartilhar, né, com as pessoas, porque a gente sabe o quanto que é difícil, quanto que é complexo a gente estar nesse meio do caminho, né? Exatamente. E aí a gente acaba fazendo essas lives para compartilhar, para debater, para ouvir. Então, quanto mais perguntas vocês mandarem, quanto mais ideias a gente trocar, vai ser melhor pro papo, né? Exatamente. Aproveitar que você falou isso para deixar todo mundo que está aí presente mais que convidado para comentar. A gente tendo os feedbacks da semana passada, se comprometeu a hoje tentar dar conta do máximo possível de perguntas que aparecerem aí no bate-papo. É, e vamos começar fazendo o que a gente devia ter começado fazendo na semana passada, mas que a gente esqueceu, né? Porque organização não é muito Exato. nosso forte, que é se apresentar. Vai você primeiro. Bom, Vai demorar mais tempo, né? não, vamos lá. Eu sou o Vinícius, né? Vinícius Natal. Eu sou formado em História pela UF, depois eu fiz mestrado e doutorado em Antropologia na UFRJ, orientado pela Maria Laura Cavalcante, mas muito além disso e mais importante que isso é a atuação que a gente tem dentro do samba, né, Mauro, que a gente considera. É isso. A gente circula no meio das escolas de samba durante muito tempo e eu praticamente nasci dentro da quadra de Vila Isabel. A minha avó ela é compositora da vila, Dona Ivanísia, deve estar assistindo aí. É, e aí, a partir disso, essa caminhada tanto de sambista quanto de pesquisador acabou caminhando junta, né? Uhum. Então a nossa perspectiva é um pouco de enxergar tanto esse samba debatido dentro da academia, que a gente sabe, mas também não deixando o chão da quadra, as barraquinhas, né, que a gente sempre tanto fala, de lado, porque eu acho que são saberes importantes que, enfim, a gente acaba trocando bastante nesses espaços e são bastante importantes para a gente compreender o que é o universo do samba, de um modo geral, né? Esse universo do samba que acaba moldando esse Brasil, esse Rio de Janeiro que a gente vive. Então, assim, resumido, já tive alguma atuação como professor do CAP da UERJ, mas atualmente eu estou integrando o Museu do Samba, a equipe de pesquisadores lá do Museu do Samba, que é onde a gente pretende dar o nosso curso, né, Mauro? Assim Exatamente. que tudo Tudo voltar acabar, ao essa normal. pandemia. E aí, com o tempo, a gente vai trocando ideia, a gente vai, enfim. E aí já sai em É isso. bateria, comissão de frente. Até mestre Sala já foi, sabia disso? Rapaz, mestre Sala não sabia, não. Pra mim, você tinha Cara, ficado só nas aulas na oficina. Não sabia que você tinha chegado a desfilar. arrumaram uma escola pra sair, cara. Boêmio tinha uma. Só que aí Boêmio não tinha deu, uma. não. Não deu? Não deu, não. Era Mas era o muito pra primeiro mim, mestre não dava. Sala? Primeiramente sala, não tinha ninguém, né, cara? Nossa. Aí É, eu, assumo. pô, falei assim, bonzinho, vamos lá, vamos sair pra ajudar a escola, não sei o que, mas não dá, não. Não Não, dava, não né? tem talento pra isso, não. Prefiro ficar na Muita escrita. resposta. É isso. Facilita. Tá bem. Tô bem, tô bem. Tá bem. Bem, eu sou o Mauro Cordeiro, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio, fiz mestrado também em Ciências Sociais na PUC Rio, atualmente estou fazendo doutorado em Antropologia na FRJ, orientado pela Maria Laura Cavalcante, a gente divide orientadora, né, Vinícius? Meio que substituiu o Vinícius Substituindo. estava
concluindo no ano passado, que era meu primeiro ano de doutorado com a Maria Laura. Sempre pesquisei carnaval na minha vida acadêmica, porque também vem do lugar que é muito parecido com o Vinícius, que eu acho que é essa nossa proximidade pessoal e acadêmica vem dessa vivência de ter nascido numa família que todo mundo é de samba, sempre foi de samba, então eu desfilo no Salgueiro desde meus 16 anos de idade. Sempre circulei no ambiente das escolas de samba, não consigo lembrar qual foi a primeira vez na minha vida em que samba enredo e desfile apareceram como alguma coisa, porque sempre estiveram lá. Então, é uma perspectiva acadêmica de aliar a minha perspectiva de vida, né? E eu acho que é importante dizer isso, porque o debate de hoje sobre compositores, ele fala de um lugar que é muito próximo aos nossos valores, né? O Vinícius é neto de compositora e a gente vai ver no desenrolar do debate o quanto a figura do compositor é fundamental numa perspectiva de entendimento do que é a escola de samba, né? Então, se a gente hoje vê a escola de samba como um grande espetáculo, que movimenta milhões de reais, grandes desfiles, carros espetaculares, a gente tem que perceber que, desde a fundação, as figuras de protagonismo nas escolas sempre foram compositores. E aí a gente vai ver esse desenrolar histórico hoje um pouco nessa conversa e vai entender por quê, qual a importância dessas figuras populares que, através das suas artes, ajudaram a engendrar essas instituições tão pulsantes quanto as escolas de samba do Carnaval do Rio. E aí, dito isso, Vinícius também já se aventurou como compositor, inclusive compositor campeão, e eu também, né? Então a gente fala de um lugar que tem a ver também com as nossas aspirações como sambistas desde moleque. Então, não sei você, mas eu como moleque me espelhava nos sambistas das escolas. Então eu queria fazer parte da ala de compositores, eu não queria ser carnavalesco. Eu acho que quem gosta de samba acaba, né, transitando muito pelas áreas, né? Que, Exato. enfim, por diversas áreas, né? Eu vejo pela minha própria trajetória, desde compositor, saio em bateria até hoje, mas saí em comissão de frente muitos anos, porque eu tinha muita curiosidade para saber. Hoje eu estou escrevendo enredo na Grande Rio, junto com o Gabriel e com o Léo. Então, assim, esse trânsito, né, e faz a gente querer experimentar e querer entender muito o que é uma escola de samba. E eu acho que esse lugar do compositor é um lugar muito central, porque fala dessa coisa da origem, quer dizer, a gente considera essa origem entre aspas, né, Uhum. da escola de samba, mas fala muito dessa escola de samba em que a gente imagina o que seja desde lá de trás, né, desde a década de 20, desde dessa ideia de mito de fundação. E aí a trajetória dos compositores de samba, elas acompanham a cidade, se a gente for parar para pensar nesse tempo maior, há quase um século, né? E Exato. antes de, quer dizer, na verdade, mais de um século. Uhum. Então, você vê Se a a gente importância. pensar o samba antes das escolas de samba, o samba que já existia, então essa perspectiva de tempo é maior mesmo. Inclusive, Exatamente. desculpa, pode seguir. Fala. Não, Não, pode então, seguir. eu acho que é isso. Você vê o quanto que quanto que os compositores, né, o ato de compor, de fazer música, de escrever letra, de fazer melodia, é algo que acompanha a própria história da cidade do Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí você pensa de uma forma maior, você vê que a história do samba, de formação do samba, é parte muito significativa da história da cidade do Rio de Janeiro, né? Exato. Você pega esse tempo desde o século 18, 19 até hoje, é isso. A história do samba, ela vai se costurando com a história política, com a história econômica, com a história cultural da cidade. E você entender os compositores nesse papel central e ativo, né, de uma produção cultural, de construção de narrativas sobre a cidade, narrativas sobre o terreiro, sobre o dia a dia de uma escola de samba, do dia a dia da favela. É, é muito louco você pensar, né? Porque eu sempre paro para pensar. Se você parar para observar a quantidade de escola de samba que a gente tem no Rio hoje, que é aproximadamente 80 escolas de samba de todos os grupos. Se você for parar para pensar que cada escola de samba dessa faz uma disputa de samba, geralmente faz, né? Geralmente E fazia, vamos, né? geralmente fazia, vai virar pauta. Alguém já falou aqui sobre Exato. disputa de samba, Escolha de samba, Adriana. a gente vai abordar isso, Dri, daqui a pouco, tá?
E aí você vê quantos sambas são produzidos durante o ano, Uhum, né? Nessas 80 escolas, sendo que só um vai para a avenida, mas quantas obras entram em disputa, né? uhum, E aí você para pensar a quantidade de pessoas que se envolvem dentro da cidade como um nicho cultural, uhum. e é muito louco, porque é muita gente, Exato. né? E assim, e numa perspectiva de um concurso popular, né? Diferente de outro, não é um festival de músicos profissionais. Então, uma disputa de samba enredo numa escola de samba envolve muitas vezes poetas, compositores de origem popular, amadores, que, que veem ali naquela possibilidade de fazer parte da ala de compositores da escola do seu bairro, da escola da sua devoção, pelo qual tem paixão, como uma atuação que não necessariamente é uma atuação profissional. Na realidade, é um pertencimento, é um lugar. Olha, eu sou um compositor de Vila Isabel, eu sou um compositor de Salgueiro. Então, participar desse concurso é demarcar o meu lugar dentro da minha escola de samba. E aí, esse cara tem outra profissão, outro pertencimento, outra circulação na cidade. Então, são obras, como você falou, vence um. Então, assim, tem concursos que tem 30, 40 sambas. E desses, quantos envolvem compositores? Aí você pegar todas as parcerias, quantos envolvem compositores ou sujeitos que vivem da música. Então também pensar como, desde as origens até hoje, esse perfil, falando nas escolas de samba, dos sambistas é um perfil de arte, de produção de arte e cultura amadora, não profissional. Tem uma perspectiva de paixão, de pertencimento, e aí a gente vai discutir toda uma lógica de mercado, de indústria cultural, óbvio, mas também entender que de 80 escolas, se todas tivessem concurso, várias obras, a maior parte desses caras que participam desses concursos, sonhando ver na avenida os seus versos, são pessoas que não vivem necessariamente de samba profissionalmente. Uhum, Não são músicos sim. profissionais. E a questão do profissionalismo também é fundamental para discutir, sobretudo, a evolução das alas de compositores, o cenário, a pergunta da Adriana, o cenário das disputas hoje tem um pouco a ver com isso. Mas a gente vai chegar lá, acho que deu uma acelerada, né? Não, e o Lucas Velasco, ele falou que se for pensar no contexto nacional também. E acho que você tem total razão, Lucas, porque você pensar na ideia de, de escola de samba enquanto uma instituição, né, que começou no Rio de Janeiro, que se capilarizou pelo Brasil, né, não só no Brasil, mas no mundo. Você tem escola de samba hoje em todos os lugares do mundo. Você pensar a escola de samba hoje como essa instituição e assim, acho que a escola de samba acho que se eu não me engano é uma das instituições mais antigas do Brasil, a gente pode falar isso. Enquanto Porque se você for instituição, pensar, né, como uma instituição organizada, já tem quase 100 anos de uma maneira oficial, que é uma organização popular e que hoje num está formato bem presente no... definido. Exato. Sim, e você vê que está presente no mundo inteiro, Sim. né? Uhum. Então, se você for parar para pensar sobre esse aspecto, a força que as escolas de samba têm, não só a escola de samba, mas o movimento do samba em geral Exato. tem, é muito grande. E aí, a galera tá perguntando sobre os escritórios de samba, né? A galera Que é o... tá mais no final do que a gente, né? Já quer saber o final do debate, mas surgiu, vamos trocando essa ideia. Assim, eu queria só mostrar pro pessoal, Mauro, um livro aqui que eu acho muito interessante. Você conhece esse livro aqui, O Samba e Suas Não tô Fronteiras? enxergando. O Samba e Suas Do Fronteiras, Felipe. do Do Felipe Felipe? Trota. Uhum. Eu acho muito legal esse livro, eu sempre gosto de falar sobre ele, porque ele traz uma perspectiva do samba de raiz e do que é um samba não autêntico, né? O samba de raiz Uhum. sendo autêntico e o pagode, por exemplo, Uhum. pagode romântico da década de 90 sendo Exato. um samba não autêntico. E aí quando a gente usa essas ideias de tradição, de modernidade, o que é autêntico, do que não é, aí a gente abre o leque de debate de uma maneira muito Exato. ampla, né? Exato. Do que É, é pureza, do que seria um perigo, do que seria o que o Candeia vai chamar na década de 70 de deturpar o valor do samba. Então, essas fronteiras do que seria uma modernização e uma violência às tradições, que o pagode sofreu com isso, mas mesmo no gênero do samba enredo, na década de 70, por exemplo, várias críticas às novas formas de se fazer samba enredo, essas fronteiras que são tênues
passam de uma pergunta que é simples. Quem define o que é certo e o que é errado? Quem define o Sim. que é tradicional, o que é o correto? Ou seja, existe isso? Existe essa noção bem acabada? Porque a gente está falando de uma manifestação cultural que está se transformando, se renovando, em contato com outras, em contato com o mundo no qual está inserido, enfim. Sim, e aí você tem, por exemplo, os compositores inseridos nesse contexto, né? E aí a gente estava debatendo até essa semana sobre como abordar isso, mas é no sentido dos compositores de samba como artistas que estão circulando na cidade. E muitas vezes esses sambistas, esses compositores, né, que são artistas que estão entre essa categoria de artista popular, né, vivendo no cotidiano do samba, não só da escola de samba, mas do cacique, dos grupos de samba que acontecem, enfim. Mas também estão dialogando com uma indústria fonográfica, né? Exato. Com o E aí eu mercado. acho importante, com o mercado fonográfico. Uhum. E aí também é outro dado importante a gente perceber que a história do samba sempre dialogou nesse meio termo. Sempre a partir da criação da indústria fonográfica, né, você tem ali década de 10, década de 20 com esse aumento da indústria fonográfica, você sempre tem sambistas que estão dialogando com essa indústria e estão lá na favela, mas também estão querendo gravar o seu samba para ficar famoso, Inclusive como né? estratégia de afirmação na cidade, de olha, o que você Sim, faz? Eu, negro do Brasil pós-abolição, Rio do pós-abolição 1910, eu sou um compositor de tal samba que foi sucesso no carnaval. Então, como uma estratégia de autoafirmação, né? Como artista, como produtor de cultura, enfim. exatamente, exatamente. Então você vê esse sujeito negro que está dentro da favela, mas que também quer gravar o seu samba para ter uma projeção dentro da cidade, para ganhar o seu dinheiro, é importantíssimo a gente perceber que às vezes as coisas não são tão separadas quanto a gente tende Uhum, a separar, né? Então a gente exato. sempre, né, e aí voltando à ideia do moderno, do tradicional e tal, às vezes a gente separa tanto as coisas em caixinhas, né? Tipo assim, o Arlindo Cruz ele é sambista porque ele canta determinado de samba. Mas aí, vamos supor, o Belo não é samba porque é pagode. A gente adora Belo, né? Então a gente fala com propriedade. Tem que falar logo pra galera que tá assistindo entender a referência, né? É, o Belo não é samba porque é pagode. E aí, esse livro aqui, esse livro do Felipe aqui, ele traz uma perspectiva interessante que é o alargamento da fronteira hoje do que é considerado samba. Né? Você Uhum. tem o samba desde do Arlindo Cruz, que é dito como um samba de raiz, né? Que eu estranho essa frase, mas Exato. até o Ferrugem, até Belo, até o Sambô, né? Uhum. Que É, em é alguma considerado medida. samba, Uhum. né? Sim. Mas são sambas diferentes que estão dialogando com atores diferentes no campo. Eu acho que passa parte desse debate é entender que não tem uma definição única do que é o samba, né? Então, não existe uma única forma de samba. Processos culturais, como a formação de samba, a gente não consegue nem ser capaz de precisar, olha, nasceu nesse dia, dessa forma, em tal lugar, bebeu de tal referência. São processos, tem diversas contribuições que nos fazem aproximar de possíveis origens, mas Vinícius mesmo usou o termo mito de origem, mito fundador, mas esses processos culturais eles estão também em constante transformação, em diálogo. Então, pensar que existe uma única forma de samba e tudo aquilo que não está dentro desse padrão, seja rítmico, seja, enfim, estético, não seria samba, seria uma contradição em relação a entender que o samba é uma forma, uma manifestação cultural. E ela não está fechada no tempo, não está distante da cidade, das transformações que ocorreram na cidade. Então, o samba da década de 10 do século passado estava falando da realidade daquele Rio, pós-abolição, uma determinada ideia de Brasil. O samba de hoje vai falar de um outro país, de um outro contexto. E por que não também transformações rítmicas, transformações melódicas, transformações na forma poética. Então, essa questão de a crítica ao pagode, a crítica às transformações, do que seria deturpar o samba tradicional,
ele não nos interessa para o debate, que é entender que o samba é uma linguagem, uma manifestação cultural que é diversa, que tem várias formas de expressão, que tem, inclusive, territoriais, locais, enfim. Então, E é que os entender que tudo compositores isso estão. parte do mesmo... Desculpa. Não, desculpa te cortar, mas para puxar para o tema, eu acho que os compositores estão inseridos nesse contexto, né? Os Uhum, compositores acabam que estão inseridos nesse grande campo do que é samba, né? E aí exato. estão atuando desde a disputa de samba enredo, né? O Arlindo Cruz já cansou de fazer samba enredo, você tem diversos Uhum, sambistas de renome, a Martinalha, o próprio Martinho, né? Já fizeram samba enredo, já ganharam samba enredo. Então o compositor de samba ele está atuando em diversas esferas, né? uhum. E aí às vezes a gente tende a enxergar muitas vezes o compositor de samba dentro dessa caixinha de ala de compositores de escola de samba, que também já é altamente questionável, né? Porque é uma Sim, fronteira que já está totalmente alargada. Até o exato. Adnet, ó, tá Até o falando aqui, Adnet. até o Adnet, né? Não, O o Dudu mestre Thiago tinha Nobre. falado um pouco acima como o próprio Arlindo Cruz foi questionado. Então, assim, se pensar que no final da década de 70, início da década de 80, o que era deturpar o valor de samba, em alguma medida, era fundo de quintal. Então, como essa noção Sim. de tradicional no samba, também dentro de determinados períodos históricos, ela serve como uma questão, por vezes, conservadora em relação a qualquer novidade. Então, hoje, o fundo de quintal é a nossa referência de samba de raiz e tradição. Mas quando surgiu, também foram questionados. Novas formas de compor, outra lógica. Talvez você pega ali, tem o Arlindo, um ou outro esporadicamente, mas não é uma galera necessariamente que está surgindo no terreiro das escolas de samba, um momento de alargamento dessa produção de samba, enfim. Pensar como esse é um debate que está sempre colocado, né? E acho que para quem não conhece, não está familiarizado com um pouco com a história do samba, na época do fundo de quintal, o fundo de quintal era considerado o pagode, né? O O termo pagode. pagode, Uhum. ele tem uma conotação hoje ligada a um pagode romântico, que na época da década de 70, década de 80 era diferente. O pagode ele estava muito mais ligado à festança, à confraternização, né? Por isso que sempre a gente fala, vamos fazer um pagode, vamos fazer uma festa, vamos confraternizar. Estava muito mais ligado a essa ideia, né, Mauro? Ideia de reunião, de congressamento, uma outra lógica, né? Vai se transformar num subgênero do samba na década de 90, com aquele boom da indústria fonográfica, dos grupos de pagode, que é um movimento que, inclusive, se a gente parar para medir, é muito mais forte em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Na década de 90. Exatamente. E aí eu acho que tem algumas dicas principais, assim, pra gente, algumas chaves pra gente pensar, que a gente sempre comenta, né, que essa década de 70 ela é fundamental pra gente pensar, quer dizer, não, antes de chegar no Candeia, acho que vamos voltar um pouquinho, que eu acho que é falar um pouco do papel central que o compositor tinha dentro da escola de samba, né? No início, na década de 20, década de 30, como é que você fazia uma narrativa de escola de samba, de um desfile? Você tinha um artista popular, né? Você tinha um artista que era conectado à comunidade, e esse artista, ele fazia o samba dentro de um tema, né? E aí o compositor ele ia desenvolver esse tema, né, em uma relação dialógica com o artista, mas muito no sentido autoral do compositor estar desenvolvendo a história daquela escola, daquele desfile. E aí quando você tem a década de 50, né, e aí a década de 60 com a chegada do Pamplona no Salgueiro, você começa com um modelo em que esse compositor ele começa basicamente a responder a uma linha narrativa que o carnavalesco vai dar para o compositor desenvolver. Então você tem uma virada de chave aí, né? Você tem uma Uhum. descentralização da figura do compositor, que era esse núcleo central, o núcleo criativo dentro da escola, para a figura do carnavalesco dentro das escolas de samba. Uhum. É, pode falar, Fábio. O que eu acho sensacional a gente pensar é que os compositores, eles eram não apenas protagonistas, mas eles eram os fundadores das escolas de samba.
você pensa a Portela, você pensa a principal figura da Portela era o Paulo. A principal figura, fundadora, deixa eu falar, era o Ismael. No Salgueiro, o Antenor Gargalhado. Enfim, todas as escolas tinham grandes, o Brasão na Vila, seu Chino, enfim, grandes compositores que eram emblemas das escolas de samba. Nesse livro aqui que eu trouxe, separei como dica de leitura, que é o Dicionário da História Social do Samba, do Ney Lopes e do Simos, eles vão falar que os compositores dentro das escolas de samba eram uma elite intelectual, muitas vezes não letrada. Então, pessoas analfabetas e semi-analfabetas que dentro das escolas de samba eram quem pensavam as escolas de samba, pensavam o carnaval, pensavam como afirmar as escolas de samba para conquistar, como conquistariam mais à frente, a hegemonia da festa. Então, os compositores eram centrais dentro da escola de samba. Ser da ala de compositores numa escola de samba, nesse período, a gente está falando aí da década de 30, década de 40, era ser da elite da escola de samba. Então, os concursos, esses primeiros concursos na década de 30, quando o enredo era uma questão ainda a ser construída, eram pequenos sambas só com uma primeira que os compositores versavam na hora e era isso que era julgado. Então, o próprio papel do compositor dentro da estrutura da escola era muito maior. Depois, quando você tem a questão dos enredos, dos sambas enredos, eles pensam a narrativa, como o Vinícius bem colocou, até essa virada de chave com a revolução estética do Salgueiro, né, na década de 60, em que os compositores começam lentamente a perder o protagonismo dentro das escolas de samba para essa nova figura que vai surgir e se afirmar, que são os carnavalescos. A própria ideia que carnavalescos vão surgir é uma ideia questionável, né? Porque se ser carnavalesco é produzir artisticamente um desfile, esteticamente, carnavalesco existe desde o primeiro desfile, porque sempre existiram. A questão é que, como com Pamplona, é uma determinada forma, um determinado tipo de artista, está ligado à universidade, enfim. Mas eles passam a se tornar os protagonistas das escolas. Aí a gente vai ver, inclusive, momentos como na década de 70, quando o que seria impensado há 10, 15 anos atrás, quando no Salgueiro também o Joãozinho 30 interfere na letra de um samba. E isso causa nos compositores, que sempre foram os núcleos pensantes das escolas de samba, um pavor. Olha, o que está acontecendo? O que essa galera de fora está vindo aqui e está interferindo, inclusive, na nossa arte, na nossa forma de atuar, de construir. Então, essa oposição entre compositores e carnavalescos, que até a Maria Laura vai trabalhar no livro, entre o que seria o visual e os quesitos de chão, bateria, samba, enfim, ela é, até hoje, estruturante de um desfile. Os carnavalistas acabam se consolidando como essas figuras que dão a última palavra dentro da estrutura da escola de samba, né? Em relação à narrativa, ao desfile, enfim. Mas para os compositores isso foi um duro golpe. E é engraçado como as coisas são, porque também é na década de 60 que começam a se gravar os fonogramas, né? Os LPs, a partir de 68, o primeiro LP de samba enredo. Então começa a entrar também a questão do dinheiro para os compositores de carnaval, que é uma questão fundamental para o debate que a gente está propondo aqui, que a ideia é chegar nos escritórios, né? Então... o Joacir, ele pediu para contar a história do Yaya do Cais Dourado, e aí acho que exemplifica bem o que você está falando. Porque no Yaya do Cais Dourado, que é um samba do Martinho da Vila, o enredo ele era uma história basicamente desenvolvida pelos compositores que desenvolviam essa narrativa. E aí no samba do Martinho, no final, a Yaya do Cais Dourado morria, ela se jogava no mar. Eu não lembro como é que era, mas ele conta isso no livro dele, Desesperada... Saiu no mundo devagar. Esse é o final. Uma coisa assim, mas uma coisa se jogou no mar, sumiu no mar, alguma coisa assim. Aí chegou o carnavalesco, falou assim: Martim, a gente não pode matar a Yaya, desfile. Não é legal, entendeu? Então, muda isso aí. Aí ele falou: desesperada, saiu no mundo devagar. Resolveu o final, né? Resolveu. Né? Mas o que isso revela? Acaba revelando esse diálogo, essa tensão que existe entre essa figura criadora, essa figura central do carnavalesco com essa figura do compositor, que estão sempre numa relação que nunca é uma relação tranquila, é sempre tensa, porque envolve criação, né, Mauro? Exato. E tem sempre uma perspectiva de poder, né? Então, pensando nessa situação do Martinho no dia de hoje, será que o carnavalesco perguntaria para o compositor? Quantas vezes a gente vê sambas que são escolhidos e a direção de carnaval com o carnavalesco vai lá e faz as alterações que bem entender para o melhor da narrativa, e às vezes sem consultar o próprio dono da obra, que é o compositor. Exatamente.
Ó, Talvez dando uma Mestre oportunidade Carlinho para pensar no Brilhante. outro verso. Mestre Carlinho Brilhante mandou um abraço aí. Abraço, mestre. Abraço. Admiro muito. Mestre Sala da Vida durante muito tempo, Baluarte lá, tá acompanhando a gente aí. É, mas eu acho que é isso, Mauro, né? E eu acho que essa relação de tensão, para a gente chegar no tema derradeiro, o tema mais pedido, é, acaba ganhando um contorno hoje contemporâneo, acho que ela está posta hoje, mas dentro de uma lógica de mercantilização, né, do samba enquanto um capital comercial, né? E aí a gente começa a debater dentro dessa lógica de indústria cultural, dentro dos sambas gravados, que ao gravar um samba o compositor recebe direitos autorais, você tem tanto direito de arena, né? Porque Uhum. na verdade, quando a gente fala compositor, a gente fala de um tema, você vê que ele está ligado, conectado a tantos outros. Então você está Uhum. falando de compositor, mas está falando de um desfile que passa a ser televisionado, Exato. tá falando de LPs passam a gravação ser de gravados, samba exato. Começa a e circular no passam a mercado ser fonográfico. e passam a ser vendidos, né, com Uhum. muita frequência, né, para ser Sim. bastante vendidos. Uhum. Para quem não sabe um dado, o primeiro LP, né, que tem até então o dado oficial foi 1968, Uhum. né? E o samba enredo era um gênero tão popular que quer dizer, não só o samba enredo, mas as escolas de samba, né, eram tão populares que você tinha LP gravado, por exemplo, com festival de bateria, Sim. né? Tem alguns. Você tem Só de alguns, bateria. né, É, uma faixa. que são Bateria do Império Serrano e o couro comendo. É isso. e quando você escuta isso, você consegue até perceber, né, a diferença rítmica, né? Uhum. Sim. Do- enfim. E aí você tem a gravação dos sambas, você tem os sambas, o desfile das escolas de samba com cobrança de ingresso, né? Então você tem uma crescente industrialização, um crescente aumento do samba, das escolas de samba no caso, Uhum. enquanto um capital comercial, enquanto capital Exato. financeiro. Exato. E isso passa muito por essa década de 60 e 70, que é quando esse desfile ele vai sendo inserido nessa lógica da indústria cultural e se tornando um grande espetáculo. E aí ele vai se tornando cada vez mais um grande espetáculo, entra a questão financeira, entra a questão da indústria cultural, mercadológica, e a competição, que sempre foi um valor, desde o primeiro concurso, escolas de samba competem. Então, a competição é um valor fundamental para as escolas de samba. Se não fosse para competir, igual eu li outro dia num debate, se não fosse para competir, a escola samba seria bloco, todo mundo ia junto, a gente gosta de competir. Enfim, a questão da competição vai se tornando cada vez mais central, então cada um dos quesitos, cada uma das coisas relacionadas ao universo das escolas de samba vai sendo entendido de uma forma também empresarial. Então, a independente de ter um samba que agrade mais ou menos a minha comunidade, o importante é ter um samba que produza um bom resultado. E o bom resultado durante um longo período passa a ser entendido como produzir boas notas e não necessariamente produzir emoção, empolgação nos componentes. Enfim, e nem sempre isso é uma oposição, mas muitas das vezes é. Então a gente tem, como por exemplo, na década de 90, um festival que ficou chamado de sambas técnicos para garantir quesito, um momento em que os sambas enredos passam a se organizar quase que única e exclusivamente para setorizar sinopses, que também mostra a força dos carnavalescos nesse processo. A gente tem aquele famoso debate de 93 na TV Globo dos carnavalescos, em que o Uhum. debate que estava colocado é como o carnavalesco também queria ganhar uma parcela dos direitos de arena das composições, porque entendiam que a sinopse oferecer a narrativa que tinha que ser sintetizada em Ah, samba fazia verdade. deles coautores. E aí, que debate é esse que está sendo colocado? Sim, Né? Qual sim. a influência e o papel desses caras naquela arte que está sendo produzida? E aí, a grande questão é como a escola de samba é uma arte coletiva, né? Que envolve quesitos plásticos, quesitos de chão, enfim, milhares de pessoas envolvidas, mas você tem a construção muito forte de uma ideia de autoria e de protagonismo. E que se isso, anteriormente lá nas origens, estava com os compositores, como isso foi sendo... como houve uma transformação para ficar em torno da figura dos carnavalescos. Né? E aí é isso. Sim. Se eu sou um carnavalesco, eu quero produzir um desfile e eu tenho uma narrativa. Então, ao invés de uma
arte coletiva em que os compositores construíam seus sambas e a partir dos sambas, de um diálogo, uma ideia talvez até mais democrática, certamente mais democrática que era anterior, para uma noção de autoria única, quase, você tem uma questão que facilita, lógico, a inserção das escolas de samba nessa lógica mercadológica, nessa lógica da indústria cultural. Olha, o que elas fazem é um espetáculo. Então, esse espetáculo, a música que tem é um roteiro do desfile que vai passar. A gente tem toda uma divisão, toda uma construção que serve para justificar uma narrativa que é construída por esse autor, que é um artista. E aí a grande pergunta é, compositores não são artistas? Numa escola de samba, o intérprete não é um artista? Até hoje a gente vê debates desses. Então, como essa noção de autoria em escola de samba ela é complicada, porque apaga diversas manifestações, construções e expressões artísticas de sujeitos populares que não são entendidos como autores. Então, até hoje, quando se transmite um desfile de uma escola de samba em TV, poucas vezes se mostra um compositor do samba. Olha, esses caras aqui compuseram esse samba que vai tocar 1 hora na sua TV. Você está gostando ou não está gostando? Então, qual a possibilidade que esses caras têm, inclusive, de se constituírem como artistas? De falarem, olha, isso aí, esse filho é meu, fui eu que criei. Então, isso tudo tem a ver com esse debate. Eu acho que a questão do escritório e da encomenda, que são duas coisas que andam muito próximas, não dá para separar na minha perspectiva, tem a ver com essa construção do desfile como espetáculo que tem um autor, e a partir da ideia desse autor, tudo tem que se enquadrar, inclusive os sambas, os compositores. A partir de agora, samba é feito para dar nota a partir da ideia que o carnavalesco pediu pra gente. O mestre Tiago e a Naroquinha que comentaram aqui sobre a bateria. E aí, engraçado, eu fico pensando assim, essa noção, quem é o artista na escola de samba? Né? A gente tem esse chavão assim, de assim, todo mundo é artista na escola de samba. Mas espera aí, né? A gente Uhum. está falando de considerações sobre quem é artista de formas totalmente diferentes. O valor Exato. que é dado a um carnavalesco é totalmente diferente do que é dado O mestre de para um bateria. ritmista, para um mestre de Exato. bateria. Uhum. Né? E aí vai dizer, mas a responsabilidade dele é maior. Será que é maior? De Será? que ponto de vista a gente está falando isso? De que perspectiva que a gente está vendo isso, né? Uhum. E aí eu acho interessante a gente pensar acho que de uma maneira um pouco maior, né? De uma maneira estrutural mesmo. De como que a estrutura das escolas de samba se organiza. A estrutura das escolas de samba hoje, ela se organiza com essa centralidade no visual, né? Uma coisa que a Maria Laura já falava, já fala, né? Exatamente. Como a visualidade, a questão do espetáculo, das alegorias, da fantasia, ganham um peso muito grande, central. Então, uma escola bonita é melhor do que uma escola com bom samba, enfim, e que esteja quente no chão. Sim, sim. O Max está falando, a própria transmissão da TV não parece ter interesse em destacar o samba da escola, e o Jader falou que na última Exato. década houve uma revalorização do quesito samba enredo. Acho que sim, mas acho que ainda dentro de um olhar, né, que a gente olha para uma valorização desse nicho artístico, né, por exemplo, do compositor, e aí, já entrando no nosso tema final, que é samba de escritório e encomenda, a gente começa a questionar isso, porque até, por exemplo, os sambas hoje que são encomendados, muitas vezes o compositor que aceita a encomenda, ele tem que dar grande parte do prêmio de direito de arena, direito autoral, para a própria escola. Uhum. Né? Então, assim, você tem um esvaziamento tanto da prática da disputa, né, do estar ali, da formação de novos compositores e por aí vai. Mas antes disso, eu queria só voltar um pouquinho, Mauro, Uhum. para falar sobre esse contexto, o que a gente entende como samba de encomenda, como samba de escritório, né? E aí, na minha visão, isso começa um pouco nessa década de 70, e aí, assim, eu tô dando orelhada, tá? Porque, assim, nós não estudamos a fundo isso, né? Não Uhum. fizemos tese nem nada sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que isso começa um pouco lá na década de 70, quando você começa com uma tentativa de
aumentar o valor da disputa de samba, né? Que aí você tem figuras como Zuzuca fazendo Pega no Ganzê, Pega no Ganzá. Você tem o próprio Davi Correia um pouco mais tarde, na Portela, na década de 80, eles fazendo aqueles sambas pro Salgueiro. Então você tem uma tentativa E travou. de outro, você tem o aumento da venda de ingressos e aumento da transmissão do desfile. Então, logicamente, você daria mais dinheiro, né, mais uma premiação, direito de arena para esses compositores. Então, você bota tudo isso num caldeirão, tudo isso numa grande estrutura, que acaba levando a um acirramento da disputa por ganhar samba. Uhum. E aí, o que eu acho? Eu acho que não é só o lugar de ganhar samba. Ser compositor é um lugar de prestígio dentro da escola. Ponto. E eu acho que aí é que está a chave da questão. Uhum. Porque a gente sabe que tem uma série de compositores que hoje, que muita gente chama de compositores, né? Que não fazem samba, compram o samba pronto para disputar. Uhum. Mas o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que esse lugar de compositor dentro da escola de samba é um lugar criativo que é valorizado, Exato. É um lugar de né? prestígio, de afirmação social dentro do universo da escola, enfim. Acho que você falou, pegar só um gancho, você falou de duas coisas assim que são processos que ocorreram juntos e que são interessantes para pensar. Primeiro, como é justamente nessa década de 70 que você tem o boom do carnaval enquanto evento cultural que gera renda para a cidade. Então a gente está falando aí na década de 70, quando o carnaval era gerido quase que exclusivamente porque o papel da Associação das Escolas de Samba, que era o que existia até então, pela Rio Tour, né? Então, escola de samba, o desfile cada vez gerando mais dinheiro, a venda dos discos, a bilheteria. E tem também, de certa forma, uma abertura, uma participação maior de artistas profissionais dentro das alas de compositores. Então é impossível pensar a questão da Portela, do Candeia, sem pensar como tinha ali um interesse, inclusive da presidência da escola, pela participação dentro da ala de compositores, de figuras como Davi Correia, como Luiz Airão, enfim. Outras figuras que estavam relacionadas mais ao samba de meio de ano e que quando entram nesse universo da ala de compositores das escolas de samba vão gerar nos outros compositores uma sensação de desconfiança. Ora, eu sou um compositor da Portela. A minha vida é dedicar versos à minha escola, a construir sambas de terreiro, sambas de exaltação à escola, disputar sambas de enredo, enfim. Nesse livro aqui no dicionário, o Simas e o Ney Lopes vão falar até de uma coisa, como existia uma ética dentro desse espaço de aula de compositores fechada, de quando eu, um compositor de uma determinada escola, percebia que o teu samba era melhor que o meu, eu retirava o meu samba. Então, poucas vezes, nesses tempos idos, você chegava a uma final, uma disputa. Porque, na realidade, tinha uma lógica de, olha, todos nós somos escola. Se o seu é melhor que o meu, vença o seu, sem necessariamente a gente ter que disputar. Então, o que acontece é, você tem a inserção, inclusive, da produção artística de sambas dentro da escola de samba. Na lógica fonográfica, mercadológica, começa a gerar dinheiro, começa a ser uma coisa lucrativa para os compositores, e você tem também, e aí não só na aula de compositores, né? A escola de samba enquanto instituição está se ampliando, está tentando dialogar mais com a cidade, está querendo o que parte da bibliografia vai chamar de invasão da classe média, como assim? Entre a década de 60 e década de 70, as escolas de samba crescem porque outros setores da sociedade passam a participar das escolas de samba, desfilando em alas, enfim. E também participando das alas de compositores. Então, isso também vai tornar o caldeirão, vai ferver esse caldeirão ali das alas de compositores. Olha, a ala de compositores é um espaço específico, é um espaço de prestígio, é um espaço de uma determinada elite da escola, mas, ao mesmo tempo, é esse carnaval que está se tornando cada vez mais espetacular, então cada vez mais midiático. Então, ter uma figura, um artista profissional participando da minha aula de compositores é interessante para a escola, dentro dessa lógica. Então, como isso tudo ajuda a construir um cenário cujo um dos grandes atos que eu acho que demarcam é a fundação do Quilombo. Então, você falou para a gente falar do Candeia depois, eu acho que como tem muito a ver
essa questão do Candeia e da fundação do Quilombo. Para quem não sabe, o Candeia, no auge da crise com a Portela na década de 70, na gestão do presidente Carlos Maracanã, ele sai e funda uma escola, Grêmio Recreativo Arte Negra Quilombo, cujo objetivo seria manter os valores do samba que estavam perdidos por uma invasão de brancos e artistas intelectuais nas escolas de samba. E aí ele está falando desde os carnavalescos como Pamplona até compositores que estavam ocupando espaço que não lhe eram, que não lhe dizia respeito. E como isso faz parte de um processo das escolas de samba de tentar se tornar essa instituição que dialoga com toda a cidade. Isso sempre foi um objetivo das escolas de samba. Se a gente falou na semana passada, como as escolas de samba foram uma estratégia de negros no pós-abolição para se afirmar no Rio através da sua cultura, essa afirmação passa por uma tentativa de abarcar diversas camadas da sociedade, se tornar cada vez mais global. E eu acho que essa década de 70 marca muito esse processo. E vai culminar, eu acho que um grande ato disso é essa ruptura do Candeia, do Paulo, na Portela para a fundação do Quilombo. Sim, eu acho que é isso. E acho que com o crescimento das premiações, né? Eu acho que o ofício de ser compositor, né? E aí a gente sempre tem que pensar de uma maneira ampla. O ofício de ser compositor de samba enredo, mas também de compor pagode, de compor outros tipos de samba, de compor outras músicas dentro de um cenário maior, ele acaba sendo valorizado não no sentido simbólico dentro da escola, como se o cara, ó, esse aqui é o nosso artista, que nem é feito com carnavalesco, né? Mas é valorizado num sentido monetário. Ele começa a ganhar Exato. dinheiro com isso. Uhum. E aí, a gente sabe hoje que as disputas de samba, elas passaram por diversas transformações, né? Para quem também não está muito familiarizado com o tema, não sabe o que é uma disputa de samba, de escola de samba específico, é quando o carnavalesco ele faz uma sinopse, faz um enredo, e aí diversos compositores formam grupos chamados de parceria, né? Eles vão Uhum. formar grupos entre eles, e aí eles vão disputar, escrever uma música, vão disputar para no contexto do que a escola achar melhor para ser o samba que vai para a avenida. Só que essa disputa, né, é uma disputa bastante acirrada. Você tem, às vezes, 8 semanas, 8 que a gente chama de corte de samba, né? Em que os Uhum. compositores eles escrevem e aí toda semana eles têm que ir para defender o seu samba junto da comunidade e não ser cortado, né? Não ser eliminado do processo até chegar à final que vai escolher o vencedor. Bom, aí nesse processo você tem de gasto, né? E aí a última disputa que eu concorri, que eu prometi nunca mais concorrer, foi na Vila Isabel eu fui parceiro da minha avó compositora lá, no Som da Cor. E aí foi 2017. enlouquecedor. Foi 17, né? 16 para 17 foi enlouquecedor. Foi assim, uma experiência, foi muito rica do ponto de vista de pesquisa e tal, mas do ponto de vista pessoal foi enlouquecedor. Porque você paga puxador, você paga intérprete, Uhum. você paga a torcida que vai lá torcer, você paga cerveja, você paga ingresso. Assim que no final das contas, quando eu parei para fazer as contas no final, a gente chegou na final e a gente gastou R$ 75.000 durante a Nossa. disputa, Para ficar claro que né? vocês nem eram uma das parcerias mais ricas, né? Não, para não, contextualizar, assim. É. nada disso. A gente era bem humildezinho, sabe? Bem humildezinho. Só que aí, depois você para analisar, o que está envolvido nisso, né? Está Uhum. envolvido a sua vontade de ganhar, né? Você quer ganhar, você quer ser conhecido naquele espaço ali. E você está defendendo uma obra sua, então você é um artista naquele contexto, Uhum. né? Então, assim, fazer samba hoje está dentro de um processo muito mais amplo, que é um processo de disputa ritual, mesmo dentro da escola de samba, mas que envolve muito dinheiro, Sim. né? E De um aí, ponto de vista... Pode falar. pode concluir, desculpa. Não, eu acho que de um ponto de vista cultural, né, de um ponto de vista externo, é muito bonito, né? Ai,
parcerias disputam para ganhar, isso é maravilhoso, né? Como Agora, ideia. quando você vai, como ideia, agora quando você vai para dentro e você começa a observar que compositores deixam de fazer sambas porque não tem R$ 2.000 para pagar um cantor de ponta para disputar, isso torna problemático, né? A gente tem que debater também desse ponto de vista. Exato. E aí foi muito bom ter falado isso, pensar numa perspectiva de classe, né? Como disputa de samba enredo se transformou num processo anual nas escolas de samba que onera compositores. Onera de que forma? Olha, você tem um sonho de compor para sua escola, você tem que concorrer. E concorrer custa muito dinheiro. Como você falou, tem gasto de palco, tem gasto de torcida, tem gasto de transporte, tem gasto, diversos gastos para pessoas que alimentam um determinado sonho, que é ocupar esse espaço de prestígio e ver o seu samba passar na avenida. Então, a Adriana tinha perguntado um pouco acima, tem o Binho, o Gustavo, alguns amigos têm pedido para falar. Esse ano ano passado, né? Eu concorri na Mangueira, que propôs um outro modelo de disputa, em que seria um único valor, todas as gravações seriam feitas pela escola, não seria permitido torcida. E eu achei incrível, porque sempre tive o sonho, nunca tinha concorrido, e essa possibilidade de nivelar economicamente, como assim nivelar economicamente? Se não era permitido torcida, não haveria diferença entre o meu samba e o samba de outra pessoa, econômica, no fato dele ter conseguido colocar 2, 3 ônibus vindo, sabe-se lá Deus de onde, pagando cerveja, para um monte de gente levantar a bandeira e torcer para aquele samba. Na minha perspectiva antes, era uma oportunidade igualitária, minimamente igualitária, para poder concorrer. E eu, com alguns amigos, Juninho, meu irmão, Rafael, Rodrigo, a gente colocou nosso samba na disputa. Foi uma experiência incrível, assim, sensação de sonho realizado, mas também no final nos fez pensar um pouco, me fez pensar muito sobre a lógica da disputa de samba enredo. Contar uma coisa aqui que até hoje eu estou pensando o que significa, né? A gente, numa dessas etapas, um diretor da Mangueira chegou para um colega nosso, da parceria, o Rodrigo, e falou: pô, esse samba de vocês é bom, vocês estão assinando para quem? O que significa? Que na lógica da disputa de sambas enredo, de encomenda, de escritório, dos compositores que você falou, não surge ninguém, ser compositor é só uma questão de prestígio, isso era um elogio. Por quê? Porque se pensa que no Rio de Janeiro todo, se tem samba bom, foi composto por um dos, sei lá, 10, 15 grandes compositores que a gente tem, que assinam as encomendas, que são esses caras. E tem um fenômeno dentro das disputas, que são esses caras, os compositores, como o Vinícius chamou, que por terem um sonho e às vezes uma determinada condição econômica, assinam um samba que não foi composto por eles para tentar realizar o seu sonho de ter o samba assinado, mesmo que ele não tenha composto. Então, dentro dessa lógica, na disputa da Mangueira, o diretor estava acabou não percebendo, mas fazendo elogio pra gente, olha. Esse samba é bom, logo ele não pode ser de vocês, de quem é? Uhum. E isso é incrível, né? Como assim? Nós, que não éramos ninguém, nunca assinamos samba, estávamos começando agora, então era incabível para a cabeça dele, dentro do que é a lógica da disputa de samba enredo, que a gente fizesse algum samba que ele pudesse ter achado bom. E eu acho que isso tem me feito pensar desde então muito sobre que lógica é essa de disputa de samba enredo, samba de escritório, encomenda, como a gente tem toda uma questão hoje envolvendo esse quesito fundamental, que é o que faz do desfile, né? Vamos pensar que o samba é a razão de ser primordial de uma escola de samba e que passa por que a gente precisa, de fato, debater os rumos. Porque pensar, por exemplo, em encomenda. Como é que a gente pensa, por exemplo, nesse ano, na Série A, uma quantidade gigantesca de escolas encomendaram seus sambas, não tiveram disputas. Qual o problema de se encomendar um samba? Olha, se você vai encomendar, você vai escolher grandes compositores, você escolhe para quem vai fazer o seu samba, visando maximizar em nota, ter melhores notas, ter um samba melhor, enfim, sem disputa, toda a loucura que é uma disputa de samba, mas você acaba com o espaço fundamental do surgimento de novos compositores. E isso é central, Sim, porque... Pode seguir, desculpa. Não, eu acho que é fundamental a gente pensar nessa coisa de como você forma novos compositores, né? Por exemplo, no meu caso, ninguém me ensinou a escrever.
Eu Uhum. via minha avó escrevendo em casa, ela tinha o ritual dela lá. Pegava o papel branco, caneta preta, sentava lá na mesa e eu, quando eu vi, eu estava participando e estava ajudando e aprendi a compor assim, né? Então é um modo muito particular que você aprende no vendo e aí você envolve discussão de dom, de talento, enfim, não sei. Mas você aprende, simplesmente você aprende. E aí como é que você faz uma conexão, por exemplo, das escolas mirins Uhum. que estão aí, que estão postas, que não recebem auxílio nenhum, para uma escola de samba, para compor para uma escola principal. Rapidinho, Vinícius, antes de você concluir, Ah, tô vendo que vai bater a hora, só para avisar para a galera que se fechar por uma questão do tempo, né? Que é 1 hora a gente vai abrir de novo, então fiquem atentos. hoje a gente está animado, né? Hoje a gente tá animado. E você nem tá bebendo, só eu tô bebendo, né? Pois é. Tá bebendo pouco também, né? Tá nada, pô. Latão de 500, é muita coisa. Mas como é que você faz essa conexão dessas escolas mirins para a escola grande, né? E aí eu acho que tem um debate que é fundamental, assim, pra gente fazer. Esses artistas, esses compositores que a gente chama de escritório, né? Acabam adquirindo uma projeção como artistas, acabam sendo conhecidos, mas de uma forma velada. É muito curioso isso, né? Uhum, Porque todo mundo sabe quem são o que a gente chama de exato. escritório de samba, Uhum, todo mundo sabe quem são os 10, 15 que fazem, mas uhum, ninguém fala. exato. Então, uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém pode dar a projeção específica para quem é. Então, por exemplo, todo mundo sabe que o compositor A fez 3 sambas para uma escola do especial. Então a gente Uhum. já vai tirar, né, de cara disso que ele é um puto artista, Sim. né? Que faz sambas incríveis, que faz sambas muito Uhum, bons, reconhecidos, cantados e uhum. tal. Por que que a gente não dá essa visibilidade também para esse cara? Enfim, não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, não tenho nenhuma opinião formada sobre isso. Estou só colocando essa pulga atrás da orelha mesmo, para a gente pensar sobre, né? Como é que são esses processos. Alguém perguntou aqui sobre outros grupos, se outros grupos é assim. Pelo que eu entendo, não, é um pouco menos pior, mas você tem a ideia da competitividade, né, de um querer vencer o outro em qualquer escola. E Uhum. aí, para isso, você vai se utilizar das armas que tem. Uns usam o Uhum. dinheiro, outros usam a política da relação pessoal, né, que é muito presente nas escolas de samba, né? Então, acho que vai variar muito. É, porque tem ainda o compositor como um lugar de prestígio, né, E como um papel. eu acho, só pegar um gancho no que você tinha falado antes, ainda sobre escritório, de como isso tem relação direta com o fato de, até bem pouco tempo, você não poder assinar o samba em mais de uma escola do mesmo grupo. Então, assim, eu sou o compositor A que você falou. Eu, eu me vinculo aqui e assino dando meu nome na minha escola de origem, mas eu vou competir em todas as outras escolas, porque afinal de contas eu sou um puto artista. E isso é uma grande possibilidade. Busco parceiros e não assino. E eu acho que isso é um problema, inclusive, de pensar a noção do que é um compositor. Porque talvez o que a gente precisa discutir hoje é de alas de compositores em relação às suas escolas, cujas pessoas que ainda estão ser da ala de compositores tem um sentido específico, e uma outra lógica seria compositores que compõem sambas enredos hoje. Então, como o samba enredo se tornou um lugar profissional, como vem se tornando um lugar profissional. E eu acho, inclusive, estimulado pelas escolas. A gente pode discutir se é bom ou ruim. Tem do Sim. ponto de vista. Eu acho que tem questões extremamente sensíveis para a gente pensar, como, por exemplo, não revelar novos talentos. E eu acho que isso é muito sensível, isso é muito grave. Mas, É, fala. fala, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, me perdi. Fala. Me perdi, Léo. Eu acho que já tá na hora já da gente encerrar, né, Mauro? Senão vai cair, não vai? A gente encerra de novo.